Olá, já parou para pensar na história por trás de cada máquina, cada veículo ou cada prédio de uma empresa? Pois é, eles são bem mais do que simples coisas. São os ativos fixos. E eles são tipo a espinha dorsal que mantém um negócio de pé. Hoje a gente vai contar a história de vida deles. Vamos nessa? Pode parecer uma pergunta meio aleatória, né? Mas a resposta conecta todos esses itens no mundo dos negócios. É que todos eles podem ser considerados ativos fixos, ou seja, aquele patrimônio físico que uma empresa usa para gerar valor. Então, o que exatamente faz algo ser considerado um ativo fixo de uma empresa? Bom, nesta primeira parte, a gente vai entender as regras do jogo. Afinal, nem tudo que uma empresa compra vira um ativo. Existe um teste para isso. Basicamente, a definição oficial se resume a 3 pontos-chave. Primeiro, tem que ser algo físico, algo que dê para tocar. Segundo, a empresa tem que ter o plano de usar aquilo por mais de um ano. E terceiro, que talvez seja o mais importante, o item está ali para ajudar a operação a rodar, não para ser vendido para um cliente. Então, para resumir, o ponto crucial é esse teste aqui, bem simples. Se um item passa por esses 3 filtros, pronto, ele é classificado como um ativo fixo lá no balanço da empresa. É como um guia prático para separar o que é o quê. Ok, agora que a gente já sabe o que é um ativo, vamos fazer o exercício contrário, só para a ideia ficar bem clara. Sabe como é? Às vezes entender o que uma coisa não é ajuda mais ainda. Então, vamos abrir o livro de regras. E aqui a distinção fica bem interessante. Pensa na diferença entre o que é físico e o que não é. A máquina em si, aquela que a gente pode encostar, é o ativo tangível. Agora, o software que faz ela funcionar, a licença, a inteligência por trás de tudo, isso é um ativo intangível. Não tem um corpo físico, mas o valor dele é enorme. E aqui tem outra confusão muito comum, ativo versus despesa. Pensa só, um caminhão é um ativo porque ele vai gerar receita por anos a fio. Mas e uma campanha de marketing? Mesmo que ela traga benefícios no futuro, ela é considerada uma despesa do período em que aconteceu. A regra é que não dá para ativar uma promessa, só um recurso que a empresa de fato controla. Certo. O item passou no teste. Foi classificado como item fixo. Missão cumprida, então? Calma, ainda não. Agora vem a pergunta de milhões. Quanto ele realmente vale no balanço da empresa? E olha, a resposta quase nunca está só na etiqueta de preço. Vamos começar com o básico do básico. Uma empresa vai lá e compra uma máquina nova por R$ 80.000. Esse é o ponto de partida, o preço de aquisição. É aqui que a história começa a ficar completa, porque o custo real vai muito além do que foi pago pela máquina. Tem que pensar em tudo que foi gasto para fazê-la funcionar, o frete, a instalação, os honorários do engenheiro que calibrou a máquina, até os testes para ter certeza que estava tudo certo. Tudo isso entra na conta. Esse processo de somar todos esses custos tem um nome, é a capitalização. É assim que se chega no valor contábil inicial do ativo. No fundo, o valor real não é o que se pagou por ele, mas o investimento total para deixar ele prontinho para trabalhar. Com o ativo registrado e já trabalhando, a história financeira dele está só começando. Ele não vai manter aquele valor inicial para sempre, né? Agora a gente entra na fase de gerenciar esse valor ao longo do tempo. Vamos ver como isso funciona. A verdade é que nenhum ativo físico dura para sempre, e a depreciação é justamente o reconhecimento contábil de que aquele ativo está sendo usado, se desgastando ou até ficando obsoleto. É a forma de distribuir o custo dele como uma despesa ao longo dos anos em que ele ajuda a gerar receita. Faz todo sentido. E não existe só um jeito de fazer isso. O método linear, por exemplo, é o mais simples. Ele divide o custo igualmente ao longo do tempo. Mas, para um equipamento de tecnologia que perde valor super rápido no começo, o método de saldos decrescentes pode ser mais justo. A escolha tem que refletir o padrão real de uso daquele ativo. E a manutenção, como fica? Bom, uma troca de óleo é uma despesa normal para manter o ativo funcionando. Agora, se for trocado o motor inteiro do carro, algo que aumenta a vida útil ou melhora muito o desempenho, aí é uma melhoria. E o custo dessa melhoria é somado ao valor contábil do ativo. Agora, um ponto super importante e específico aqui do Brasil. Se um ativo, sei lá, um terreno, se valoriza muito no mercado, a empresa pode simplesmente aumentar o valor dele no balanço? A resposta é não. A lei brasileira exige o uso do método de custo, ou seja, o valor do ativo é seu custo original menos a depreciação acumulada. E ponto final. A depreciação, como a gente viu, é uma perda de valor gradual esperada. Mas e se acontece alguma coisa drástica de repente?
Aí a gente vai para a parte final e talvez mais dramática da vida de um ativo. Imagina o seguinte cenário: uma empresa tem um carro na sua frota. Nos livros da contabilidade, depois de um tempo de uso e depreciação, o valor dele está registrado como R$ 70.000. Aí, de repente, surge uma notícia de que aquele modelo de carro tem um problema grave de segurança. A reputação dele vai para o chão, e agora, o valor máximo que a empresa consegue tirar daquele carro, seja vendendo ou usando, é de apenas R$ 45.000. Essa diferença de R$ 25.000 é registrada como uma perda por desvalorização ou, usando o termo em inglês, impairment. É basicamente um choque de realidade na contabilidade, um ajuste para que o balanço não fique mostrando um valor que, na prática, já não existe mais. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final. O valor de um ativo no papel é muito mais do que um número. O jeito como ele é calculado, como ele é depreciado, como ele é ajustado, tudo isso conta uma história sobre como a empresa investe, opera e se adapta às mudanças. Então, da próxima vez que alguém olhar um balanço, vale a pena se perguntar o que a história desses ativos está, de fato, revelando sobre a saúde desse negócio.